Pega a tua Bíblia, Apocalipse 13. Vamos ler um dos capítulos assim mais intrigantes da Bíblia, tá? Apocalipse 13. Obrigado, pastorzão. Apocalipse 13. Eu vou ler todo o capítulo, porque eu gosto de fazer isso, porque enquanto eu leio, eu já vou lembrando de muita coisa, e bom que vocês ficam contextualizados do que nós vamos falar, beleza? Apocalipse capítulo 13, na minha versão, diz o seguinte, no verso 1 em diante, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de tartaruga, não, né? Como de urso, e boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à sua besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dado também uma autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu à terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que adorassem, todos que não adorassem a imagem da besta. A todos os povos, a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a perseverança, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Muito bem. Nós terminamos na parte da manhã falando do capítulo 12, e nós chegamos até um ponto, um clímax, onde Satanás ele não consegue pegar o povo de Deus, os fiéis, o remanescente, e ele então para na areia do mar e levanta do mar uma besta, como nós lemos agora, e também da terra levanta uma besta. Vamos falar um pouquinho sobre essa besta da terra. Eu vou colocar uma imagem aqui, para ilustrar. Olha que interessante. Diz o texto o seguinte, que essa besta, ela tinha quantos chifres? 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Lembra que o dragão tem quantas cabeças? 7. Só que o dragão tinha o diadema na cabeça. Esta besta também tem 7 cabeças, só que os diademas não estão sobre a cabeça, sobre as 7 cabeças. Os diademas estão sobre os chifres. Aqui tem um segredinho aqui, um detalhe.
aonde está o diadema está o poder operante, ok? No dragão era sobre uma cabeça, então são reis, né, que perseguiram o povo de Deus, os 7 que nós vimos. Aqui o diadema estão sobre os 10. Agora olha que interessante, se você virar a página da tua Bíblia, no capítulo 17, olha só, capítulo 17, vá no verso 3, capítulo 17, verso 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleto de nome de blasfêmia, com quantas cabeças? Quantos chifres? E cadê os diademas? Não tem. Então olha que interessante. O dragão com as 7 cabeças são 7 reinos que perseguiram o povo de Deus. A besta tem 7 cabeças, mas os chifres, as coroas que estão recebendo, os chifres estão recebendo as coroas. Já que no 17 não tem diademas. É porque no capítulo 17 está falando de um tempo futuro, onde não tem poder, vou chamar assim, não sei se é anacrônico, mas monárquico. É outro tipo de poder. Aqui, esta besta, ela operou num tempo onde haviam 10 reinos que tinham poderes. Pela história, nós sabemos o seguinte, que Roma, o Império Romano ele não foi destruído, mas o que aconteceu com Roma? Foi fragmentado. E tiveram quantos reinos? 10 reinos. Ok? Então vamos lá, vamos falar mais coisas aqui. Diz que essa besta também, olha o verso, estou no verso, capítulo 13, verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Esses animais, eles são vistos lá em Daniel capítulo 7. Lembra? Daniel capítulo 7. Daniel está dormindo, sonhando em visão, e ele vê o mar agitado, e surge um animal. O primeiro animal que surge é um leão com asas. Depois sai do mar um urso meio que manco, e ele está andando e tem 3 costelas na boca. Depois surge um leopardo com 4 cabeças e quantas asas? 4 asas. Depois surge um quarto animal, que ele não consegue identificar porque é um animal que não tem característica de animais da fauna que ele conhece. Então ele chama de animal terrível e espantoso. Mais ou menos igual o pastor Diego. Você olha assim, Daniel poderia ter falado dessa maneira, né? Animal terrível e espantoso. E esse animal terrível e espantoso tem quantos chifres? Quem lembra? 10 chifres. Muito bem, 10 chifres. Então tá. Agora olha só, quando você vai para João, que está há 700, 800 anos à frente de Daniel, João fala assim, que ele vê um animal, ele fala que é semelhante, verso 2, a besta era semelhante, leopardo, com patas de urso e com boca de quê? Leão. Olha que interessante. Daniel fala, leão, urso, leopardo e animal terrível e espantoso. João está no terrível e espantoso e ele vê leopardo, urso e leão. Vocês estão percebendo? Entenderam a diferença? João está no passado e ele vê os animais surgindo, que é leão, que representa a Babilônia, os medos e persas, que é representado ali pelo urso. Depois surge o leopardo, com 4 cabeças, 4 asas, representando que reino? Grécia, isso. E depois o animal terrível e espantoso, que nós sabemos que representa Roma. João está em Roma, e ele está agora identificando esse animal que ele viu. Então ele fala, leopardo, urso e leão. É que na verdade o que nós temos aqui em Apocalipse 13, nada mais é de que uma junção. Né? Esse animal terrível e espantoso, Roma, é a junção de todos os reinos. Ok? Muito bem. Alguma dúvida sobre isso? Estão comigo? Lembra que no capítulo 12, nós encontramos um marco temporal, que é no 1º século? Então, a ideia é essa mesmo. O capítulo 13 ainda está dentro desse contexto. Para nós que estamos no ano 2026,
esse começo do texto, para nós, é o quê? Passado. Mas vai chegar um momento aqui no capítulo 13 que vai ser presente. Então, aguenta aí, ok? Muito bem. Ele vai falar mais sobre esse poder, essa besta, esse animal. Então, verso 2. Deixa eu ver. 2, isso mesmo. Diz que tinha boca de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, este poder, essa besta, recebe do dragão autoridade e grande poder. Verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi o quê? Curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Então aqui nós temos uma descrição que Satanás está por trás, levantando esse poder que é uma mistura de elementos dos reinos do passado. E agora, o que me chama a atenção é aqui, diz que das sete cabeças, uma foi golpeada. Mas diz que ela foi o quê? Curada. Então vamos lá. As sete cabeças. Quem são as sete cabeças aqui? Vamos lá? Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Em que momento esta cabeça é ferida de morte? Lembra os 1260 anos que estudamos de manhã cedo, que Deus protegeu, e chega um momento em que Roma, ela tinha poder político, além de religioso, mas os franceses tiraram o poder político e ela foi ferida. Só que diz o texto que foi, interessante, se a ferida desse poder religioso foi a retirada do poder político, qual que vai ser a cura? A volta do quê? Poder político. Estão entendendo aqui a questão? O texto diz que esta cabeça foi revivida, ressuscitada, enfim, reviveu, e diz que toda a terra se maravilhou, e disseram, e adoraram ela, e fizeram uma pergunta: quem é que pode lutar contra a besta? É um poder super forte. Pergunto, isso já se cumpriu, sim ou não? Minha garrafa está aqui ainda, olha que maravilha. O que vocês acham? Se cumpriu ou não? Então, aqui tem um ponto importante para nós adventistas, tá? Existe um grupo dentro do movimento adventista que tem insistido que esta cura já aconteceu. Se essa cura já tivesse acontecido, nós já estaríamos vivendo um período de supremacia novamente como no passado. Essa cabeça está sendo curada, está em processo de cura, mas não foi curada. Existem momentos, após 1798, que Roma recebe essa ferida, que ela começa a se levantar. Uma data muito conhecida nossa, que é um dos marcos que mostra essa cura, esse início da cura, foi 1929. O que aconteceu? Uma união estratégica ali de Mussolini, trazendo a religião para ele também querendo dominar toda a Europa ali. Então, nada melhor do que ter ao seu lado a religião, um poder civil-militar, tendo junto a religião. Então, eles fazem um contrato ali. O Tratado de Latrão. Então, a igreja se une a isso. Em contrapartida, Mussolini dá um pedacinho de terra para eles, para que eles tivessem autonomia. E aquele pedacinho de terra foi dado o nome de Vaticano. Ok? Então, ali nós temos um momento em que esse poder religioso começa a receber novamente poderes o quê? Políticos. Mas ainda, gente, não temos a cura total. Não temos. Então, eu e você, olhando para esse verso bíblico, isso para nós ainda é futuro. Ainda é futuro. Mas tudo indica e tudo tem mostrado que isso está acontecendo, a passos largos. Vamos continuar falando um pouquinho mais desse poder. É interessante, quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela?
É uma pergunta, e é até irônica essa pergunta, porque quem faz essa pergunta não é João, é uma pergunta como se os poderes da terra estivesse desafiando os fiéis. E quem é que pode ir contra ela? E eu posso dizer que isso aqui é como se fosse uma imitação de uma outra pergunta. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, vá no capítulo 6 de Apocalipse. O verso 17 é a abertura do 6º selo, que é o momento em que Jesus está voltando. Lembra que eu falei para vocês, não sei se foi ontem ou hoje de manhã, que o Apocalipse fala de 4 voltas de Jesus, né? Essa aqui é uma delas. Por isso que o livro ele não pode ser compreendido de maneira linear, são blocos, né? Capítulo 6, verso 17 diz assim, ó: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então essa pergunta é feita, Deus, os fiéis, fazendo a pergunta: quem é que pode ficar em pé diante da ira do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono? Então esta pergunta é feita, e o capítulo 7 do Apocalipse é a resposta para essa pergunta. Quem são os únicos que podem estar em pé diante da ira de Deus? Os 144 mil selados, os fiéis. Aí, no capítulo 13, nós temos aí uma pergunta que é como se fosse uma imitação. Essa besta é tão poderosa que aí falam: quem é que pode? Porque o capítulo 13, nós temos aqui uma contrafação da Trindade. Daqui a pouco eu entro nesse assunto, tá? Mas só para vocês entenderem. Então essa pergunta é uma imitação de uma pergunta que já foi feita. Ou seja, Satanás está levantando um poder que é tão poderoso, tão ou maior poderoso do que o próprio Deus. Olha que blasfêmia. Vamos ler o verso 5. Foi-lhe dada a boca que proferia arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dada a autoridade para agir quanto tempo? 42 meses. 42 meses equivale a 1260 dias. 1260 dias equivale em profecias quanto tempo? 1260 anos. É o mesmo período que Deus está protegendo a igreja. Enquanto Deus está protegendo a igreja, esse poder está fazendo o quê? Perseguindo e matando o povo. Certo? Vamos lá. Verso 6. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e o vencesse. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então aqui está falando mais sobre esse poder que é levantado do mar. Diz aqui que ela tem boca que profere blasfêmia. Você sabe o que é uma blasfêmia? Na Bíblia tem 2 características para blasfêmia. Tem um momento em que Jesus ele está curando, e aí as pessoas falam, Jesus fala assim, para o pecador, né, no caso: teus pecados estão perdoados, levanta e anda, né? Aí o pessoal fala assim: mas peraí, quem é você, rapaz, para perdoar pecados? O único que pode perdoar pecados é quem? Deus. Então nós entendemos que blasfêmia é se colocar no lugar de Deus, é tomar o lugar de Deus. Se você não é Deus, você, homem, sendo homem, tomar o lugar de Deus, né? E também tem uma outra situação que é blasfêmia. Qual que é? Lembra que Jesus ele está expulsando demônios, curando? Aí uns falam assim: isso aí é o próprio Beelzebu, ele põe e tira, ele é o próprio demônio. E aí Jesus fala assim: peraí, se você pecar contra o Filho, você vai ter perdão. Mas se você pecar contra o Espírito, você não terá perdão nem aqui e nem no além, né? É uma expressão hipérbole que ele usa. Por que Jesus fala isso? Porque você considerar que os milagres feitos por Deus é obra do diabo, isso é blasfêmia. E aqui eu quero abrir o parênteses e falar para vocês como um pastor. Nós temos a tentação de julgar as experiências das pessoas. Isso é muito perigoso. Às vezes a gente olha para outras denominações e a gente vê erros. Nós também temos erros. Mas parece que a gente consegue enxergar mais os erros dos outros que os nossos, né? É sempre assim, é Laodiceia mesmo, né?
Isso. E aí, tem pessoas lá que a gente ouve que foram curadas de uma doença, tiveram algum milagre realizado, alguma coisa assim. Aí a gente aqui, estou falando por mim, mas se servir a carapuça, aproveita aí. Mas peraí, Deus curou fulano naquela bagunça, naquelas mentiras, naqueles enganos? Não, Deus não opera num lugar desse. Eu já fiz isso, e já pedi perdão, e Deus me perdoou, e não cometo mais esse pecado. Mas a gente pensa assim, peraí, Deus não vai agir lá, acha? Aí lá o inimigo coloca as coisas e tira. Não sei se você já ouviu isso. Mas olha só, Deus, Ele opera milagres, cura, não é por causa do ambiente, do lugar, mas pela fé da pessoa. Tem muitas pessoas lá fora, em lugares que estão sendo enganados, mas são sinceros, que têm um caráter muito melhor do que, às vezes, que nós, que temos um conhecimento da Bíblia, e Deus opera milagre naqueles lugares. Entende o que eu estou falando? E quem somos nós para falar que não foi Deus? Segundo o próprio Jesus, isso é o quê? Blasfêmia. Então, alguém chegou para você de outro lugar e falou assim, eu tive uma cura, amém, Deus te abençoe, louvado seja Deus. Não fique você querendo julgar a experiência das pessoas, tá bom? Enfim, esse poder, ele se coloca no lugar de Deus, né? O que mais que esse poder fala? Diz o seguinte, ele ataca o tabernáculo. E por que ele ataca o tabernáculo? O que é o tabernáculo? Interessante que fala assim, o tabernáculo, a saber, aonde esse tabernáculo? No céu. Nós cremos que existe o que lá no céu? Um santuário. E o que acontece nesse santuário? Agora, nesse momento, o que está acontecendo lá? Intercessão. Jesus não está intercedendo por nós? E Jesus não é o único intercessor entre o homem e Deus, não é assim? Mas esse poder, ele diz que é Deus, porque ele perdoa pecados. Já ouviu isso? E ele também diz que ele é o pontífice. Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Estão entendendo aqui de quem nós estamos falando? De um poder religioso que se colocou no lugar de Deus, tomando decisões para absolver pessoas, perdoar ou não. Entende? Interceder. Então nós temos muitas informações aqui desse poder. E diz o seguinte, foi permitido que lutasse contra os santos, e nós já sabemos o período aqui, né? Que mais? Estou no verso 8, e diz, e ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, tal. Então isso aqui já é mais para o futuro. Mas olha que interessante, aqui nós temos o dragão, o dragão, vamos fazer assim, o dragão concede a autoridade para a besta do mar, concede o trono e a autoridade para a besta do mar. A besta do mar, ela diz que é como Deus, ela profere blasfêmias, ela se senta no lugar de Deus, ela quer perdoar pecados, ela morre, mas ressuscita. De quem nós estamos falando aqui? Olha interessante. Quem é que concede a autoridade e o trono para o seu filho? Quem? Deus Pai. O dragão é uma contrafação de quem? Deus Pai. Quem adora a besta do mar, adora também quem? O dragão. A besta do mar é uma imitação e uma contrafação de quem? Quem que intercede por nós? Quem que sentou no trono do Pai? Jesus. E quem é que morreu e ressuscitou? Jesus. A besta do mar é uma contrafação de Jesus Cristo. Estão percebendo? Depois a gente vai falar sobre a besta da terra, que é uma contrafação do Espírito Santo. Percebe? Gente, Satanás não cria nada. Ele pega o que existe e perverte. Entende? A única coisa que ele conseguiu criar, sabe o que foi? O mal, o pecado, né? É isso aí. Vamos lá. Agora diz o seguinte, verso 9, e aqui tem um conselho muito importante para nós. Diz assim, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver que ir para cativeiro vá. Se alguém tiver que ser morto à espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Em outras palavras, quando acontecer que esse poder novamente tiver autoridade sobre a terra, e houver perseguição, houver sanções e tantas outras coisas, o que Deus está dizendo para nós? Se você tiver que ir preso, faça o quê?
vá. Se você tiver que descansar, que descanse. Porque essa batalha não é nossa. Nós não vamos defender esse reino para Jesus. Nós não estamos aqui para implantar o reino de Deus na terra. Infelizmente, muitos irmãos nossos por aí acreditam que nós temos, através de uma canetada, instituir o reino de Deus aqui. E se envolve com poderes terrenos. A igreja tem que dominar nas áreas, nos montes. Já ouviram a teologia do domínio? Essa batalha não é nossa. Nós temos deveres como cidadãos, temos que fazê-lo, mas não é através de um poder civil religioso que nós vamos implantar o reino de Deus. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, para que Cristo implante o reino dele na terra. E esse reino já começou no nosso coração. Lembra que Jesus falou assim, eu estou aqui e o reino é chegado até vocês. Só que o reino da glória está para vir. Enquanto ele não vem, nós estamos aqui para salvar pecadores. Entende isso? Cuidado, igreja, para não ficar se envolvendo com coisa que Deus não chamou a igreja para fazer. E aí vou pedir licença para o pastorzão aqui. Nós estamos em ano de política. Já entramos já. Querido, se o fulano vai votar em ciclano, Deus abençoe ele, é a decisão dele. Deixa ele, não vai brigar com ele. Não é porque ele votou em fulano, ele é do demônio, do diabo e quer o mal para todo mundo. Não é assim? Virou essa briga do bem e do mal. Só que ninguém quer ser o mal, sempre o outro é o mal. Né? Agora, nós temos princípios bíblicos que nós temos que levar em conta, sim ou não? Se o candidato X está prometendo coisa que vai contra a palavra de Deus, pelo amor de Deus, gente, eu não preciso dizer, o pastor não precisa levantar e dizer o que você tem que fazer. Entende isso? Então, nos nossos púlpitos, a gente orienta o que a Bíblia diz. Aí você, na sua liberdade de consciência cristã, vai lá e vota em quem você acha que é o melhor. Mas não vai brigar com o outro que votou diferente. Ok, irmãos? Então, fecha o parênteses aqui e a gente continua, tá? Muito bem, agora chegamos na metade para o fim. Capítulo 13, agora fala sobre a segunda besta. Verso 11. Vi uma outra besta surgindo, emergir da terra, e ela tinha o quê? Dois chifres. Deixa eu avançar aqui, 2 chifres aqui. Ele parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Então vamos lá. Satanás subiu um poder religioso do mar, dos povos, de um lugar do antigo, a Europa antiga, o mundo habitado, né? Só que de um lugar pouco habitado, né? A terra que abrigou os pais peregrinos que foram até lá, posso dizer assim, né? Fugiram do antigo mundo e foram para as Américas, a América ali. A mesma terra que abrigou os cristãos é a mesma terra que vai fazer o que agora? Perseguir. Olha, interessante. Satanás matava cristão, entendeu que isso não deu certo, então ele se infiltra na religião. Satanás viu que a terra abrigou os cristãos, um poder civil, com liberdade, que Satanás faz isso agora, se envolve nesse poder, então levanta um poder dominado por ele, para perseguir os cristãos. Quem é esta terra? Quem é esse poder que sobe, né, da terra? Nós cremos que são os Estados Unidos da América. E eu vou dar alguns argumentos para isso. Veja, nós não cremos em pessoas, nós cremos em sistemas. Quando a gente fala do poder que sobe do mar, que é um poder religioso, eu não estou falando especificamente de pessoa do líder religioso, o Papa, entende? Não é o Papa X, Y, Z. E toda vez que muitos irmãos se concentram no nome, numa figura, dá problema. Porque sempre é o novo Papa, sempre é o novo Papa. Queridos, não fica atrás disso, isso é nóia esse negócio. A Bíblia está falando de sistema corrompido, entende? O Papa agora é americano, agora é esse Papa americano. Gente, é o sistema. E aqui eu falo uma situação, alguns vão discordar de mim. Mas, querido, a gente não sabe o que está no coração do leão. É o leão o quê? 10º, é o 14? Ok. A gente não sabe a experiência dele com Deus. Quem sou eu para dizer que ele é o quê? A besta. Olha que absurdo. Besta somos nós que falamos um negócio desse. Entende? Agora, cá entre nós, quando eu olho para as profecias, para a Bíblia, o sistema que ele é líder, esse sistema está corrompido biblicamente, sim ou não? Sim. Entende isso? Mas a pessoa dele, eu não sei. A mesma coisa agora para o argumento os Estados Unidos da América.
Ah, não, é o Trump. Ah, é o Trump. Não, 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 é o Biden. Não, é o Barack Obama. Gente, não é a pessoa, o foco não está na pessoa, mas está no sistema. Vai ter um líder nesse momento? Vai, mas não sabemos. É o sistema. Tá? Então, olha que interessante. Diz assim, ó, que parece um cordeiro. Por que parece um cordeiro? Porque os Estados Unidos ele nasce com essa identidade protestante, cristã. Mas vocês sabem que ao longo do tempo, o que aconteceu com esses princípios cristãos dos Estados Unidos? Foram sendo abandonados. Entende? Infelizmente, a nação americana virou uma potência, é igual a Israel. Olha que interessante. Enquanto o povo é fiel ao Senhor, eles prosperam. Os judeus até hoje são abençoados. E isso é uma bênção por causa da geração do passado que era fiel. Olha só, as bênçãos, os filhos recebendo ainda pela fidelidade dos pais. Coisa linda. Só que, infelizmente, Israel quebrou a aliança. E a América surgiu uma potência e está abandonando. Cada dia que passa, abandona. Então parece um cordeiro. E agora é interessante, ó, fala como um dragão. E eu muitas vezes interpretei falar como dragão como um poder autoritário. Um poder que manda e os outros obedecem. Isso não está totalmente errado, tá? Porém, a Bíblia diz, o que é falar como dragão? O que é falar como dragão? Como foi que a serpente fez para convencer a Eva ao pecado? Ela fez o quê? Seduziu. Lembra que diz assim, ó, a antiga serpente, o sedutor, o enganador. Então, esse poder que sobe da terra, parece um cordeiro, mas fala como dragão. E Satanás enganou a terça parte do céu. Com o quê? Mentiras, né? Com engano. Né? Então, falar como dragão é seduzir, é lábia. Né? É uma lábia, politicagem, pode dizer assim. Agrada os povos, convence, seduz. Porque o poder da terra que está se levantando aqui, que a gente está estudando agora, é um poder muito assim, essencial nos planos de Satanás. Sabe por quê? Porque a besta do mar está ferida de morte. E ela só vai reviver e ter poder quando ela receber o quê, gente? Poder o quê? Político. Então Satanás precisa de um poder político que tem força mundial para fazer o quê? Conceder poderes políticos para o poder religioso e curá-lo. Estão entendendo o meu raciocínio? Então, olha só. Agora é uma análise minha. Quando eu olho para os Estados Unidos da América hoje, eu tenho um presidente que foi lá, invadiu Venezuela e faz tudo. Ele vai lá, foi em Venezuela e o que mais? Que ele foi em alguns outros lugares. Enfim, o camarada é assim, ele fala e faz. E acabou. Quem pode ir contra eles? Entende? Então, assim, realmente, nós temos um presidente lá, que ele vai lá e faz e acabou, ele é o manda-chuva, aquela coisa toda. Só que quando eu olho para a Bíblia, diz que esse poder seduz as pessoas e convence as pessoas. E me parece que esse convencimento é ter a maioria para si. E quando eu olho para um presidente que está lá, nesse momento que nós estamos, não é um momento que o mundo está olhando para os Estados Unidos e fala assim, você é o nosso salvador. Não sei se vocês fazem essa análise. Não é um momento ainda que o mundo está dizendo assim, nós confiamos em vocês, americanos. Parece que não. Eles sempre querem ser o mocinho da história, não é assim? E aí quando você vê na cultura, né, sempre os ETs vão lá, não é assim? Os ETs só vão nos Estados Unidos, não é assim? E só eles os heróis estão todos lá, né? É interessante, isso é bíblico. Eles têm um senso de salvador, entende? A nova terra, para eles, quando surgiu os Estados Unidos, era como se fosse a nova Jerusalém na terra. Eles tinham esse senso, né? Mas o que eu estou dizendo? Que o cenário que nós temos é um pouco caótico para uma grande união. Mas eu entendo também que, para haver paz e união, antes precisa ter o quê? Caos. E ele está fazendo um bom papel. Entende isso? Nós estamos num momento em que todas as peças estão no tabuleiro. E logo, logo as coisas vão se encaixar. Vamos mais argumentos aqui, tá? Para que eu não defina as coisas sem esclarecer. Por que os Estados Unidos?
Aí eu falei, parece um cordeiro, mas fala como dragão. O falar com dragão também tem a questão da imposição, porque diz que ele vai impor leis. Por leis, tá? Mas é um pouquinho mais para baixo. Diz aqui que ele tem 2 chifres. 2 chifres. E chifre na Bíblia representa poder. Poder. Nós entendemos que esses 2 chifres podem representar o fim da monarquia. Nós temos o republicanismo. E do outro lado também, nós temos nos Estados Unidos a liberdade religiosa. Então nós temos um poder religioso e civil, liberdade civil e religiosa. Esta nação, ela se construiu desta maneira. Entende? Então, esse animal, essa besta, ela tem essas características. Agora é interessante, tem mais coisas que esse poder da terra faz. Diz assim, verso 13, diz o seguinte: também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo da onde? Do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. O verso 13 foi interpretado por muito tempo por nós adventistas, sabe como? Porque para nós, desde o começo, nós não tínhamos dúvida que a besta da terra era os Estados Unidos da América. E quando nós olhamos para esse texto no passado, o verso 13, nós falamos assim, é claro que é os Estados Unidos da América. Qual a única nação que fez descer fogo do céu sobre a terra? E eu estou me referindo a que momento da história? Segunda Guerra, com a bomba atômica. E eu hoje, em 2026, quando eu olho para os teólogos nossos que olhavam para esse texto e falavam, está vendo aqui? Não tem como, encaixou certinho. A bomba atômica que desceu, que eles são a única nação que tinha, né? Só que a gente tem que entender que os nossos teólogos, quando entenderam isso, para eles era muito claro. Eles estavam numa guerra fria, pós-guerra fria, e olhando para aquela situação, e encaixava muito bem. Só que hoje nós entendemos que a ideia aqui não é militar. A questão aqui não é militar, não é bomba atômica. Em que momento na história, ou na Bíblia, em que desce algo como fogo do céu e faz prodígios e maravilhas? Pentecostes, Atos dos Apóstolos. Satanás vai usar esse poder e vai operar grandes milagres, as falsas curas, o falso engano, o falso mover do Espírito. E os grandes revivamentos que têm acontecido e têm surgido ao longo da história, têm vindo da onde recentemente? É da Europa? É da onde? Estados Unidos. Movimento carismático. O falar em línguas, curas, milagres, teologias e tantas outras coisas surgindo. Então Satanás tem usado esse povo, usando prodígios e sinais. O que mais? Diz o seguinte, verso 14, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Vou explicar isso aqui, mas olha que interessante. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? A besta da terra, ela seduz e leva as pessoas para o engano. O Espírito Santo conduz o pecador para Jesus Cristo. Não é assim? A besta da terra conduz os povos da terra e faz com que o povo da terra adore quem? A besta do mar. Está percebendo a imitação? O Espírito Santo é aquele que deu o fôlego de vida, é ele que dá o fôlego, é ele que vivifica. Essa é a ação do Espírito. E diz aqui que a besta da terra cria uma imagem e dá vida a esta imagem. E quem não segue essa imagem e obedece, é morto. E quem obedece essa imagem, está obedecendo e adorando a besta do mar. Tá? Vou fazer aqui bem lúdico. O pastor Diego, faz favor. Você tem cara de besta, vai dar certinho. Vem cá. É isso. Okay. Gente, eu sou daqueles que quanto mais brinca, mais eu amo. Né? Então, assim, tá aqui. Isso aqui é a besta do mar. Tá? Eu preciso de um voluntário para a besta da terra. Okay. Vem cá, besta da terra. Ó, esse já é o bestinha da terra. Então tá, o bestinha da terra. Vem cá, bestinha da terra. Aqui, bestinha da terra. Isso, muito bem.
E agora, vamos pegar aqui um outro voluntário aqui. Tem que ser homem, porque eu não posso brincar com mulher, né? Vem cá, chefe. Vem cá, chefe. Aí, ó. Esse aí vai dar certinho o papel, ó. Não posso brincar muito, porque ele é grande, né? Mas eu não aguento, não. Então tá bom. Ó, os personagens. O dragão. Sou o dragão, ok? Dragão. É a besta do mar, besta da terra. Poder religioso, que está fraco, que precisa de poder civil. Aí Satanás levanta o poder da terra, poder civil, forte, político. Então ele concede autoridade e ressuscita ele. Então os dois estão juntos, estão fortes. Entendeu? Satanás operando aqui, ó. Só que aí, a besta da terra tem mais uma estratégia. Levanta um outro personagem, um terceiro personagem, né? Que é a imagem da besta. E ele diz o seguinte: ele dá vida para ele, para essa imagem, e quem não adorar e obedecer essa, vai ser o quê? Morto. E quem obedece essa, também obedece essa. E se obedece a besta do mar, adora por tabela quem? O dragão. Então vamos lá. Se a besta do mar é um poder religioso, logo a sua imagem será o quê? Um poder religioso também. Entende? Isso aqui é a besta do mar e a sua imagem. Aqui nós temos uma entidade, aqui é uma outra. Esta é igual, é parecida, mas não é a mesma, entende? Mas se esse é um poder religioso, logo será um poder religioso. Se a besta do mar é um poder religioso apostatado, que nós cremos que é Roma papal, quem será então a imagem dela? Que também é um poder religioso, que de alguma maneira se parece com a besta do mar. O protestantismo, que também se apostatou. E que por tabela, muitas vezes, alguns, né, maioria, obedece e segue a besta do mar. Me ajudem. Que coisas que a imagem, os protestantes caídos, pode dizer assim, né, que dizem que saíram de Roma, mas ainda continuam um pezinho lá em Roma. O que eles fazem que é semelhante à besta do mar? Imortalidade da alma, ok? A guarda de um dia que não é o do Senhor, certo? Dons e curas. E aí nós temos várias situações em que o protestantismo, infelizmente, ainda continua fazendo coisas que Roma estabeleceu. A reforma não acabou, o protesto continua. Mas infelizmente existem já documentos dos protestantes dizendo o seguinte: o protesto terminou. Entende? Então chegará um momento em que a besta da terra dará tanto poder para a besta do mar, o poder romano papal, mas também todas as suas filhas, que infelizmente continuaram seguindo aquilo que a mãe disse. Obrigado, bestas. Valeu. Valeu, Betinha. Interpretou certinho, viu? Vamos lá. Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui. Quando eu falo dessa maneira, parece que todo mundo lá está perdido, só nós somos salvos. Gente, não é isso que eu estou dizendo. Tem perdidos dentro da igreja adventista, tem perdidos para todo lado. E tem salvos nessa igreja. E tem salvos lá fora, pelo amor de Deus, gente. Mas o que o Apocalipse apresenta é que haverá um momento na história em que todos teremos que tomar uma decisão. Para que lado nós vamos? Para se juntar com esse poder religioso e civil, ou guardar os mandamentos de Deus, né? Ter a fé em Jesus e guardar os mandamentos de Deus. Muito bem. Agora acontece algo, que é o clímax aqui. Diz assim, ó, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita, ou onde? Na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então vamos lá. Então esses poderes, eles vão fazer um decreto. Nós adventistas demos um nome. Esse nome pode estar errado? Pode estar errado. Nós chamamos de decreto dominical. Eu tenho vários vídeos no meu canal falando sobre isso. Tá? Esse decreto vai fazer o seguinte: esse decreto, todos vão ter que aceitar, se submeter a esse poder, essa união. Tá? Esse cenário, entenda, não haverá uma religião única, não haverá um poder único.
esse negócio de ecumenismo, isso, gente, ecumenismo, isso é utópico. As religiões, elas viverão e vão agir terão a sua liberdade e autonomia dentro da sua área de atuação, mas todos estarão submissos ao que o poder religioso maior disser. A mesma coisa os países. Os países poderão ter a sua liberdade, mas também serão submissos ao poder maior. Entende isso? Não haverá uma única religião mundial, um poder único. Não é bem assim. É meio utópico isso. Mas diz então que haverá esse decreto para que identifique todos que estão de um lado e todos que não estão. E diz que essa marca vai ser colocado na testa ou na mão. Isso é muito importante, tá? Na gramática diz na testa ou na mão direita. Tá? E é uma contrafação também do selo de Deus. O selo de Deus, ou a lei de Deus, né? A lei de Deus é colocada onde? Onde Deus pediu para colocar a lei de Deus? Na testa. Né? E colocar como lembrança na mão, lembra? Está lá em Deuteronômio capítulo 6. Capítulo 6. Isso. Então, esta marca vai ser colocada na testa ou na mão direita. Interessante que nós não cremos que é uma marca visível, literal. E por que na testa, gente? Por que na testa? Porque é aqui que nós tomamos as nossas decisões. E por que mão direita? Porque a mão representa o trabalho, é a expressão, é a obra, né? A fé sem obra, sem ação, é morta, né? Então, as pessoas que vão aderir a este poder, vão aceitar, muitos vão aceitar de maneira racional. Tá bom, eu concordo. Outros vão aceitar não só de maneira racional, mas também vão se envolver. Eu vou explicar melhor. Calma aí. Quando você vai no verso 16, diz que a marca, olha só, que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. A marca onde? Ó, tiver a marca, o que mais? Ó, verso 16, isso, deixa eu ver? Não, 17, né? Isso, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número. Tem 3 coisas aqui, ó. E aqui vai surgir algumas dúvidas suas, tá? Isso é importante, se você quiser pode fazer pergunta. Vamos lá. Existem 3 maneiras que o mundo vai aceitar a marca da besta. A marca. A gente só pensa na marca, mas tem a marca, o nome e número. Tem 3 coisas ali. A marca é uma cópia, ou é contrário ao selo de Deus. Enquanto o selo de Deus, ele protege, o selo de Deus, ele é proteção, cuidado, a marca ela é invasiva, ela escraviza. Deus, ele sela para proteger e cuidar, salvar. Satanás, ele marca para oprimir, né, e de uma forma escravizar. A marca tem a ver com religião, com adoração. Por que eu estou falando isso? Porque o selo de Deus, que é o contrário da marca, o selo de Deus é a fidelidade ao quê? Aos mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento. Então entenda, quando eu guardo os mandamentos, eu aceito Jesus como Senhor Salvador, e guardo os seus mandamentos de Deus, sou fiel a Ele, eu sou do Senhor. É isso, entende? Mas que adianta eu dizer que sou do Senhor e não guardo os seus mandamentos? A Bíblia diz em Ezequiel, nós encontramos vários textos que diz que o sábado é um sinal de Deus. Por que é um sinal de Deus? Porque enquanto o mundo, eles tomam a decisão de demonstrar a sua fé através de uma guarda de um dia contrário, os fiéis demonstram a sua fé adorando aquele que fez o céu, a terra e o mar. Porque o sábado é o único mandamento que diz quem é o Senhor, a sua autoridade, a sua jurisdição. É tudo a identificação de um selo. A guarda do 4º mandamento, isolada, não lhe dá o selo de Deus. Eu tenho que ser fiel em tudo e guardar o sábado. Que adianta eu dizer assim, eu vou guardar o sábado, mas eu sou mentiroso, caloteiro, safado, sem vergonha.
Você não será selado. O contexto aqui é fidelidade a Deus em tudo, inclusive no quarto mandamento, porque o quarto mandamento demonstra quem estou adorando. Eu estou adorando o Deus Criador do céu e da terra, certo? Se o sábado na Bíblia é um sinal, um selo de Deus e o homem, Satanás, lembra, ele não cria nada, o que ele faz? Ele só perverte. Satanás, então, ele pega um dia e ele diz que é para ele. E nós acreditamos, de acordo com a história, Satanás, ele começou a mudar o tempo e a lei, os tempos e a lei. E através desse poder que subiu do mar, o poder romano, eles alteraram a lei de Deus. Tiraram a guarda do sábado e instituíram, que dia? O domingo. Então, por isso que nós chamamos esse decreto aqui de decreto dominical, né? Porque é uma contrafação do dia do Senhor, o verdadeiro dia do Senhor. Dias Dominis, né? O dia do Senhor, o sábado. Roma instituiu um dia falso. Ok. Então, quando diz aqui que ninguém vai poder comprar e vender se não tiver a marca, então um povo, um grupo, vai aceitar de maneira consciente a guarda de um dia contrário ao sábado. Só que há um grupo que vai dizer o seguinte: eu não sou religioso, eu não sou religioso, eu não guardo porque guardar domingo, eu não acredito nisso, a verdade, eu nem sou cristão, eu nem creio em Deus. E não tem muitos ateus por aí? Não tem? E eles vão ter que guardar o domingo para ter a marca da besta? Aqui diz que o nome da besta tem que ter a marca, isso tem a ver com uma contrafação da religião, da adoração, do sábado. O nome na Bíblia tem a ver com identidade, ideologia, caráter, pensamento. Lembra quando Abraão aceitou pela fé que seria pai de uma grande multidão? Ele se chamava Abrão e se chamou depois Abraão. Jacó era um covarde, lutou com Deus, mudou o caráter, mudou também o quê? O nome, virou Israel. O nome da Bíblia tem a ver com identidade. Haverá um grupo que não é religioso, mas que compactua com esta ideologia, com esta filosofia de vida que esses governos estão oferecendo. Poxa, isso vai ser bom para mim, porque isso vai me ajudar com a minha minoria, com o meu grupo identitário. Nossa, isso é bom para os meus interesses, da minha família, porque o meu grupo aqui, questão de natureza, ecologia, e tantos movimentos, gente. Pessoas que não são religiosas por si, que acreditam em um Deus, mas que serão beneficiados por aceitar. É ideologia. E no Apocalipse você vai encontrar que muitos seguem a besta porque têm o mesmo pensamento da besta. Estão entendendo? Agora tem um terceiro grupo, que não é religioso, não é por questão de ideologia, e aí se encaixa aqui, que tem o quê? O número do seu nome. Olha o verso 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta. Olha lá, calcule o número da besta. A palavra calcule ali, calcular, aparece 2 vezes no Novo Testamento, somente 2 vezes. A primeira vez que aparece é no Novo Testamento, quando Jesus diz assim, quando alguém vai construir algo, antes ele faz o quê? Lembra disso? Ele calcula os gastos, é a mesma palavra. A ideia aqui de calcular o número tem a ver com contabilidade. E contabilidade se refere ao quê, gente? Negócios, economia. Economia, no capítulo 18 diz que a besta terá muitos mercadores que vão se alinhar a ela e dar poder para ela. Entende? São os mercadores da terra. Nós estamos falando de um mundo globalizado, rico, capitalista, que se uniram a esse poder não por questões religiosas, não por ideologias, mas por quê? É bom para o quê? Para os negócios. Peraí. Se eu não me unir, eu não vou poder comprar e vender, eu vou perder espaço no comércio. Vai ser bom para minha família, para os negócios, eu vou ter dinheiro, minha empresa vai faturar. Então eu aceito esse negócio.
mas não são religiosos que vão de maneira litúrgica guardar o domingo, entende? Mas são pessoas que, por não manifestarem a sua fé, guardando o sábado, demonstrando a sua decisão, são pessoas que não vão guardar o sábado, não vão guardar também o domingo, mas vão aceitar o Deus, o do dinheiro, né? Olha que interessante, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, não tem como você não ser batizado. Deus instituiu o batismo para que você fosse uma testemunha. Aquele que aceita Jesus no coração tem que fazer o quê? Testemunhar. Você tem que tomar uma decisão. Então você tem que diante do mundo dizer, eu aceitei Jesus aqui, ó. Ah, você aceitou? Prova para nós. Você é batizado e é inserido no corpo de Cristo. Porque na Nova Jerusalém, os covardes não entrarão no reino do céu. Aquele que me negar aqui na terra, o que Jesus vai fazer? Negar no céu. Agora com Satanás, não precisa disso não. Não. Você pode, aceita o governo, mas não precisa demonstrar a tua fé religiosamente adorando um dia. Só que quando a pessoa não se posiciona ao lado de Deus, ela já se posicionou ao lado de quem? De Satanás. Por isso que a marca é colocada ou na testa ou na mão. Alguns vão apenas se decidir, mas outros vão comprar a ideia, vão demonstrar, vão se alinhar de maneira religiosa com esse poder. E vão guardar o domingo como dia do Senhor para eles. Outros não. Serão aqueles que, tá bom, eu junto, mas eu não estou aí com vocês. Entende? Só tem dois caminhos. Ou você se posiciona ao lado de Deus, porque se você não posicionar ao lado de Deus, você já está do outro lado. Ok? Agora olha que interessante, uma curiosidade. Ah, você está falando de sábado, domingo, aí de onde você está tirando isso da tua cabeça? É da tua cabeça, porque... Mas olha só, aqui diz que quem não tiver a marca, não vai poder comprar ou vender. Pensa comigo. Para eu comprar, sei lá, esse móvel aqui, para eu comprar, eu preciso do quê, gente? Dinheiro. Preciso de dinheiro. Para ter dinheiro, eu preciso do quê? De um trabalho. Qual o lugar na Bíblia em que Deus define quando você trabalha e quando você não trabalha? No mandamento dele, 6 dias você trabalha, mas no 7º, eu sou o Senhor. Você descansa, confia em mim, eu sou o teu provedor. Olha que interessante. O Apocalipse 13 está dizendo de um poder que se levanta e diz, eu vou dizer quando você trabalha e quando você não trabalha. Porque Deus já tinha definido isso. Você trabalha 6 e descansa no 7º. Porque se você faz isso, você lembra da criação e que eu sou o Deus da criação. Satanás se levanta e fala assim, eu vou dizer quando você trabalha, quando você descansa. E quando você me obedece, você demonstra quem é o teu Criador. Estão entendendo? Apocalipse 13 é uma desconstrução da lei de Deus. E não é claro para nós, porque eu falei para vocês sobre a importância dos símbolos, né? Porque Deus protegeu os símbolos. Porque se Roma soubesse de maneira escancarada, o livro teria sido prejudicado. Então os símbolos protegem, traz segurança, né, da mensagem. E aí chegamos no último ponto, que é o 666. Tem surgido muitas interpretações sobre o 666. Tá? Tem um livro de um pregador, eu disse de manhã cedo, só iniciais do nome dele, né? E ele no livro diz que Ellen White é a besta do Apocalipse, né? E ele faz uma coisa interessante, nós temos que tirar o chapéu para ele, né? Porque ele fala assim, Ellen White é a besta. Ele pega lá Ellen e ele usa a geometria, né? Ele pega as letras romanas como números, né? E ele então vai somando, né? Então, dá lá, Ellen, 50-50 do Ellen, beleza? Gold, não tem, 50 do U, 5 do que é um V, né? O U, tal, 55. White, o que ele faz? Ele divide o W, então fica 2V. Então, fica 5 e 5, né? Mais 1, 606. E realmente, gente, é batata. Desse jeito aí, certinho. E a gente fala assim, que absurdo. Aí os argumentos a besta é um homem, não é mulher. E isso também está errado, viu? Porque o texto diz que é número de um homem, e esse homem é humanidade, que pode ser tanto mulher como homem. Então esse argumento já não cola. Mas a gente fala assim, então tá bom, então não pode, porque ele pegou e forçou ali, ele dividiu o W. E realmente,
está errado esse negócio aí. Aí nós trouxemos, né? Nós não, né? Um cidadão aí teve uma grande ideia, e ele pegou o nome é Vicarius Filii Dei, não é isso? Eu usei isso, gente, eu usei. E a primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, está aqui a charada, a besta, o 666, é aqui, ó. Por quê? Da onde tiraram o Vicarius Filii Dei? Dizem que está na tiara do Papa, né? Então o Papa se diz o vicário, o Filho de Deus na terra. Só que interessante, esse nome não é encontrado em registros oficiais da igreja. Foi encontrado em alguns documentos, mas esses documentos não eram oficiais, e alguns dizem que foi até fraudado. Mas esse argumento também não é tão importante, mas Vicarius Filii Dei, que está ligado ao Papa, né, a figura do Papa, não é dessa maneira que a gente vai encontrar a besta. Sabe por quê? A soma está correta. Se você pegar lá também, ó, V1, tal, vai dar 666. Mas tem um erro ali, e a gente tem que ser coerente. Se com Ellen White nós fomos coerentes, falamos, não, está errado porque vocês forçaram a soma. Vicarius Filii Dei também está errado, porque a gente está forçando. Alguém sabe onde está o erro ali? Isso, no IV. Porque no algarismo romano, se você for usar como valores numéricos, quando tem o I, que ele precede ao V, ele soma ou subtrai? Subtrai. E quando ele precede, ele é posterior, né? Aí ele vai somar. Então, quando você usa isso, você tem que usar a regra lá. E ali não dá, olha lá, ó, não é 1 mais 5 no vicarius. Ali não é para somar, ali tem que fazer o quê? Subtrair. Mas, gente, tudo isso daí é só coisa que a gente inventa para a cabeça. Porque esquece o 666. Tudo que eu falei aqui, que nós lemos, você tem alguma dúvida que o poder que sobe do mar, a besta que sobe do mar, é o poder romano apostatado? Vocês têm alguma dúvida? Não tem. Não tem. Eu não preciso do 666. Agora, eu tenho uma... Isso não está escrito. Diz eu, Adriano, não a igreja, os teólogos da igreja. Diz o teólogo Adriano. Eu tenho uma ideia sobre isso. Eu que estou aqui no futuro, quando eu pego o livro, o texto de Apocalipse 13, eu não tenho dúvida que Roma é um poder levantado. Satanás usou esse poder para perseguir e matar o povo de Deus. Eu não tenho dúvida. Só que quem está no primeiro século e recebe a carta do Apocalipse e começa a ler que esse poder romano fará tudo isso, na verdade sim, eu não tenho ideia que esse poder, quem é ele, se é realmente o poder romano, se é outro poder que se levantará, porque Daniel falou que veio Babilônia, depois veio os Medos e Persas, mas é Roma que vai continuar. Então quem pegou o livro no primeiro século não tinha noção de quem seria e como agiria. Então quando João, ele fala assim, que o número é 666, olha que interessante. Eu coloquei ali? Eu coloquei ali, né? Deixa eu ver. Vamos ver se eu coloquei ali. Deixa eu ver se vai fazer sentido. Não, não tem. Vamos lá, me ajude, ó. Naquela época de João, usou algoritmos romanos. Ó, vou pegar minha calculadora. Se você tiver uma calculadora aí, você pode fazer. Então vamos lá. 1, então é o V, né? 1 mais, qual é a segunda letra que tem valor? 5, né? É o V, né? Então 5. Depois do 5 é o quê? X. Então, mais 10, que equivale a 10, certo? Qual é a próxima letra que tem valor? Depois de 10? 50. É o L, né? Então, mais 50. Muito bem. Qual é a próxima letra que tem valor? O 100, que representa o C. Mais 100. E no tempo... deixa eu ver. Aqui. Peraí. Isso. E no tempo de João, havia mais uma outra letra que tinha um valor de 500. Quem lembra? Eu não escutei? D de dado, ok, 500. Se você somar, vai dar quanto? Eu falo, mas pastor, e o M? O M foi usado depois de João. Eles não usavam o M como 1000. Então, assim, de maneira simples, a ideia aqui não é
conspiração, e isso, e a gente procura tanta coisa, um número ali e tal. Aí alguns vão lá para o panteão de Daniel, lá, dos caldeus, 600 deuses, tal, aquela coisa. Assim, para mim é muito mais simples do que parece. Para um cidadão, um cristão daquela época, quando viu isso e o número, ele facilmente identificou o seguinte, que esse poder é o poder romano, e é interessante que é 666. Quando se repete o número 3 para um hebreu, ele representa... Não, o número 3. O 6 é imperfeição, número humano, né? O 7 é a perfeição, o número divino. O 3 significa, é um superlativo, é uma ênfase, né? Porque os hebreus dizem assim, Deus é santo, santo, santo. Nós não falamos assim, nós falamos assim, Deus é santíssimo, né? Então, ao fato de repetir 3 vezes, é uma ênfase. Ou seja, esse poder é humano, falho, nunca será perfeito. Nunca vai atingir o 7, a perfeição. Estão entendendo? É muito mais simples do que a gente fica imaginando. E aí a gente coloca o número de Hitler, já colocaram o número de Hitler, e nome de tantas outras coisas aqui. Tá? Então, para mim, é muito mais simples esse número 666. Para os leitores do primeiro século, para eles facilmente eles identificaram que o poder regente seria esse poder que perseguiria o povo de Deus até o fim dos tempos.